Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à reflexão da Palavra de Deus de hoje. Hoje é dia 18 de novembro de 2021. Hoje também a igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo. A leitura que hoje nós temos para nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fortemente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, romeiros e devotos de Senhor bom Jesus, neste dia, nesta solenidade da dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, nós temos esse evangelho que fala muito bonito, que a barca que estava agitada, que estava navegando contra o vento, os discípulos que estavam dentro desta barca estavam tomados com medo. Essa barca é a vida de todos nós. Essa barca é a minha vida e a tua vida, que às vezes anda muito agitada. Às vezes essa barca, a minha vida, a tua vida, é tomada conta pelo medo deste mundo. O vento contrário nos assusta, nos deixa para afundar dentro do mar desta vida. O vento contrário simboliza que as coisas que nós planejamos não andam como nós pensamos. Os projetos, os planejamentos que nós colocamos em nossa vida, muitas vezes não correm segundo nossa vontade. Por isso, nós muitas vezes ficamos frustrados, muitas vezes nós ficamos também assustados, ficamos também enfraquecidos e nós queremos desistir. E ficamos também afundados neste medo. Mas Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro e estende tua mão para nos ajudar. Mas muitas vezes, no meio dessas dificuldades, no meio dessas tempestades, no meio desse vento contrário, no meio desse
vida agitada, nós não conseguimos enxergar a presença de Deus em nossa vida. Como os próprios apóstolos, eles não conseguiram reconhecer o próprio Jesus que estava andando sobre a água, mas eles pensavam que ele era fantasma. Assim também muitas vezes, no meio das nossas dificuldades, tribulações, uma vida agitada e de frustração, a gente também não conseguiu enxergar a presença de Deus. Nós também pensamos que o fantasma que está tomando conta da nossa vida, mas Deus está mais próximo da gente. Ele está presente conosco no momento mais difíceis em nossa vida. Deus nunca nos abandona. Ele estende a tua mão para nos salvar, para nos encorajar. Como ele disse, coragem, sou eu. Como ele andou sobre a água, também nos convida para caminhar sobre água. Quer dizer, nós devemos dominar as dificuldades, as frustrações, as coisas agitadas que nós enfrentamos na nossa vida. Nós devemos pisar em cima dessas dificuldades e tantas tribulações que vêm em nosso caminho. Nós não podemos deixar o medo, frustrações e agitação desse mundo passar em cima da gente, mas nós devemos pisar em cima delas e caminhar sobre elas como vencedor, como Cristo ressuscitado. Por isso hoje, nesse dia, vamos também entregar nossa vida, nossa barca agitada, nossa vida de frustrações, nossa vida de tantas fragilidades, de medo, à mão do Senhor bom Jesus, para que Ele estenda sua mão e salva a nossa barca, salva a nossa vida, salva a nossa família, para que nós possamos enfrentar juntos essas dificuldades, esse vento contrário, as dificuldades que vêm em nossa vida, com Jesus andando sobre água, sobre essas dificuldades e o vento contrário em nossa vida. Senhor bom Jesus, esteja presente na barca, na família de todos nós e acalma o coração de todos nós, para que nós sejamos fortalecidos e caminhamos sem medo junto com Jesus neste mundo, com Jesus, Senhor bom Jesus. Ele nos abençoe, que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.